Senhor, Tua palavra tem sido lida e nela está escrito: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia. Eu sei que o Senhor pode tomar estas Escrituras e dar a nós o verdadeiro sentido destas Escrituras nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. Ele já tem falado nesta noite. Pastor Joaquim, sem saber o que eu ia pregar, já veio e fez, já abriu a picada, né? Já abriu a picada, né? Podemos entrar agora. O profeta, na mensagem A Crueldade do Pecado e a Pena que Custou para Afastar o Pecado de Nossas Vidas, no parágrafo 39, 40, 41, 42, ele convida a igreja a fazer uma viagem. Quem tem medo de avião aqui? Quem tem medo de andar de avião? Tem alguém que tem medo de andar de avião? Tem? Tem gente que não gosta de andar, de voar. Tem? Tem alguém? O pastor Valdemar não gosta, tem medo. Ele não tem medo, não gosta. Mas nós vamos fazer uma viagem e o profeta nos convida a tomarmos uma aeronave, uma nave espacial. Vamos todos nós fazer uma pequena viagem esta noite, em uma pequena nave, uma pequena espaçonave ou aeronave. E nesta viagem nós vamos voltar a 100 milhões de anos antes do mundo existir. Querem fazer esta viagem comigo nesta noite? Uma viagem a 100 milhões de anos antes do mundo existir. Antes mesmo de haver uma estrela ou qualquer coisa. E ali não se pode ver nada a não ser espaço. E todo aquele espaço era Deus. No princípio era Deus. E agora nós observamos vir à existência uma pequena luz branca. Nós a chamaremos como um halo. E aquilo era o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus no princípio. E então, como que ele estava ali, e ele, em sua mente, ele começou a pensar de como o mundo seria 100 milhões antes do mundo existir. E Deus começou a pensar como o mundo seria. E esboçou todo este quadro em sua mente. E ele disse: haja luz. E um átomo se partiu e começou a se desprender, e o átomo explodiu. E a primeira explosão atômica que houve. E então aqueles átomos começaram a se acumular até formarem cinzas. Enquanto a umidade, seja o que fosse, começou a se dissipar e os átomos começaram a se partir. E após algum tempo, veio uma estrela, ou um pedaço, um projeto, que voou e saiu flutuando pelo ar. E ele o observou por talvez
alguns milhões de anos, sem pressa. E então Deus o parou. Ele não tinha pressa. Ele tinha tempo suficiente para sempre. Ele era do princípio ao fim. Não existia tempo com ele. Ele não está sujeito ao tempo, ao espaço. E então saiu outro átomo, outro saiu voando, e ele o para deste lado. O que está fazendo Deus? Ele está escrevendo a sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que foi escrita nos céus. Muito bem. Estava conversando há poucos dias com um certo senhor, um advogado, e ele me fez uma pergunta. Você crê que só existe vida no planeta Terra? Eu disse, olha, na verdade, existe, segundo a Bíblia, e o apóstolo São Paulo disse isto, que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Mas vida, se você não acha que é muita petulância pensarmos que a Terra é um dos menores planetas, que está colocado no espaço, e só neste planeta tem vida? Eu disse, não, eu não acho, porque o vaso não pode dizer ao oleiro que o formou, por que você me fez assim? Se Deus predeterminou e estabeleceu que vida só teria no planeta Terra, se Ele o quis assim, assim foi feito. E eu creio que nós estamos felizes por estar aqui. Eu estou feliz, você está? Amém? Muito bem, nós temos oxigênio, não precisamos de balão de gás. Nós temos uma atmosfera que nos protege de todos os ataques de desintegração de cometas, de planetas, de coisas que estão viajando, os meteoritos, estas coisas todas. A atmosfera expurga aquilo, combate aquilo. Deus sabia onde colocaria os seus filhos. Amém? E o profeta disse que uma certa vez a sua pequena filha, Rebeca, chegou a ele e disse, papai, eu gostaria que o senhor me explicasse quando foi que Deus veio à cena. Quando foi que ele começou? E o profeta disse, veja, aquilo era muito para a mente daquela pequena menina entender como foi que Deus teve princípio. E o profeta disse, não é só para ela que isto é muito para mim também. Porque a minha mente e a sua mente, ela é finita. Ela se limita, você tem um conhecimento de alguma matéria, de alguma coisa, até um determinado ponto. E dali não passa. Como é que nós queremos entender o sobrenatural, o princípio, a formação, como é que Deus veio à cena com a nossa mente carnal? Nós vamos precisar de muito mais
nós vamos precisar de alguma coisa maior, que não é simplesmente uma satisfação do nosso intelecto, mas é uma satisfação íntima. E o interessante, o importante, não é saber como e quando Deus veio à cena, é saber que os filhos predestinados de Deus estavam em Deus no princípio. Isto é muito mais do que saber quando começou. Eu tenho certeza que se estou falando a almas eleitas, predestinadas, escolhidas por Deus, que estavam na mente de Deus e estão no programa de Deus, no plano de Deus, a sua alma, o seu íntimo, o seu verdadeiro eu testifica que você estava com Deus no princípio. Aleluia! Amém? Amém. Deus é Espírito. E como Espírito ele enche os céus e a terra. E no programa de Deus ele estabeleceu que ele deveria colocar na terra, neste espaço que era vazio e sem forma, vida. E começou pela vida botânica, depois pela vida animal, criando dos animais menores aos maiores, dos girinos ao cavalo, ao leão, às grandes bestas, e chegou à sua criação máxima, que é o homem. Quando Deus fez o homem, ele, segundo a Bíblia, o fez à sua imagem e semelhança. Isto não quer dizer, em hipótese alguma, que a semelhança de Deus, o qual o homem foi criado, é a aparência física do homem. Isto não quer dizer que, por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, Deus seja gordo, como eu, magro, como o pastor Miguel, não é? Ou baixo, ou alto, ou feio, como o irmão Eliezer, não é? Ou bonito, como eu. Isso não quer dizer que a imagem e semelhança de Deus tem a imagem física do homem. Deus, no princípio, fez o homem espírito. O homem criado à imagem e semelhança de Deus é o homem espírito. Porque Deus é espírito. E o profeta disse que este Deus espírito, que enche os céus e a terra, como nós lemos aqui, que tudo era vazio, mas que Deus preenchia tudo aquilo. Então formou, numa segunda etapa, primeiro criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois formou do pó da terra a imagem física do homem. E este homem, espírito, foi colocado, insuflado, soprado, dentro deste boneco de barro que tem a aparência física nossa. E daí então é chamado alma vivente. Mas vamos segurar na nossa mente que Deus é espírito. Este homem, colocado na forma física, no melhor lugar que Deus poderia colocá-lo, caiu.
caiu, falhou. E Deus, no seu programa, então, pensou em tomar. Veja, no princípio, ele fez o homem à sua semelhança. Mas daí então Deus pensa em tomar a semelhança do homem. Mensagem: o poder de Deus para transformar. Parágrafo 47 e 48. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Porém, Deus é um espírito, e o primeiro homem que ele criou era um homem espírito, e ele era a imagem e semelhança de Deus. E então ele colocou este homem em carne, e o homem caiu. Então Deus desceu e se tornou a imagem do homem, para que ele pudesse redimir aquele homem que caiu. Para mim, esta é a verdadeira história do Evangelho, na minha opinião. Muito bem. O profeta fala em um grande escultor chamado Miguel Ângelo. E este escultor, por certo, estudou, leu, examinou cada detalhe da vida de Moisés. E ele formou na sua mente uma imagem de como era Moisés, de como Moisés se parecia pelo seu comportamento, pela sua atitude, e assim sucessivamente. E Miguel Ângelo começou a esculpir uma estátua de Moisés. Começou a trabalhar, pegou uma pedra bruta de mármore, alguma coisa, e começou a formar naquela pedra aquilo que ele tinha na mente. O que ele tinha na mente, ele vai passar para uma imagem física, para que todos pudessem contemplar como ele cria que Moisés era e se parecia. Gastou muitos anos da sua vida para fazer aquela imagem, trabalhando em cada detalhe. Quem sabe, muitas noites, pelas madrugadas, ele acordava e pensava: bem, eu acho que eu coloquei um pouco o cabelo de Moisés assim, eu vou tirar um pouquinho. Olha, os olhos, eu acho que talvez seja mais miúdos ou mais graúdos. E os detalhes ele ia estudando pelas madrugadas. O profeta fala isto, que ele passou muitos anos tendo na sua mente, a cada dia aperfeiçoando aquele trabalho que ele tinha na sua mente, até chegar ao ponto de concluir a sua obra. E quando concluiu aquela obra, ele se entusiasmou de tal maneira, se encheu de tanta euforia, que apanhou um martelo que serviu para tirar pedaços, para formar detalhes, e ele estava fora de si. O profeta disse que ele fez uma coisa anormal. Parágrafo 40 da mensagem Obra-prima. A inspiração, sob a inspiração, ele fez algo fora da razão, fora do comum. Ele pegou o martelo e bateu naquela estátua e disse: fala, Moisés.
era tão perfeito que ele desejou ouvir daquela imagem uma voz. E o profeta diz que Deus também idealizou, sendo ele Espírito, formar, mostrar, porque Deus nunca foi visto por homem algum, mostrar aos homens como ele é, com quem ele parece, como é seu caráter, como é sua maneira de ser, como ele age, como ele pensa, como ele vive. E ele então decide formar a sua própria imagem aqui na terra para mostrar aos homens, para fazer com que os homens fiquem inexcusáveis, fiquem sem desculpa e digam: eu não conhecia Deus, eu não via Deus, porque este homem caiu e Deus se fez na imagem do homem para manifestar ao homem o meio pelo qual o homem poderia se tornar novamente numa imagem perfeita de Deus. Olha, Deus construiu esta imagem perfeita aos homens. E eu quero dizer nesta noite ao povo de Belém e aos colegas e aos irmãos de outras regiões que Deus tem nesta noite uma imagem na terra. Aleluia! Glória a Deus. Como o diabo tem uma imagem também na terra. O diabo é um imitador barato. Ele é um ladrão de planos. Ele é um bisbilhoteiro. É um daquele que sempre fez espionagem para conseguir formas e métodos usados por Deus. E sabendo o diabo que Deus tem uma imagem na terra, ele também tem uma imagem na terra. Ele tem formado esta imagem na terra. E esta imagem é a imagem erigida à besta. Mas Deus tem uma imagem na terra. E esta imagem é a imagem de Deus. Se parece com Deus. Se comporta como Deus. Vive como Deus. Esta imagem de Deus, ela tem alicerce. Ela tem fundamento. Ela não é feita sobre areia movediça. Ela tem fundamento sólido, no qual eu afirmo com segurança nesta noite, como ministro deste evangelho, que você edificando sobre este fundamento, você estará edificado em fundamento sólido. Glória a Deus. Ele tomou 4 esquinas para fazer este fundamento. Mensagem obra-prima, parágrafos 61 e 62. Agora observem.
Toda obra-prima é colocada no fundamento de uma escultura. A estátua de Moisés, feita por Miguel Ângelo, está num pedaço de mármore de 3 ou 4 pés. Isto tem uma base. Tem uma base. E então Deus, na preparação desta obra-prima, Ele colocou isto no fundamento dos patriarcas. E o fundamento dos patriarcas, o primeiro fundamento, foi Abraão. Então Isaque, Jacó e José. Abraão, Isaque, Jacó e José. Agora, Abraão foi o fundamento da fé. Abraão foi o fundamento da fé. Digamos que isto teve 4 fundamentos. Quero chamar a sua atenção que quando Deus decidiu colocar e mostrar aos homens como ele se parecia, não foi com Noé. Não foi nem mesmo com Sem, pai de Abraão. Ele estava começando. E quando ele começou pelo fundamento. Eu estou aqui iniciando nesta noite também com este fundamento. Examine a sua fé nesta noite. Sua fé é a mesma fé de Abraão? Vamos ver aonde está edificada a sua casa. Tem você o mesmo fundamento do patriarca Abraão? Crê você como Abraão creu? Abraão não se confundiu. Em momento algum. Ainda que diante de uma situação que para muitos homens, levados pela mente natural, carnal, pela própria ideologia, seria se embaraçado e se perdido. Quando colocado diante de si 3 anjos. 3 personalidades. Abraão olhou para os 3 e ali estava a revelação, porque revelação é fé. Porque fé é revelação. E a revelação atingiu o coração do crente Abraão. A revelação veio ao coração do crente. Porque a revelação não é fruto da carne e do sangue, mas uma dádiva de Deus. A revelação veio ao coração do patriarca e ele olha com olhos fixos, firme, sem vacilar, e diz: meu Senhor. Não disse meus senhores. Abraão nunca creria na doutrina das 3 pessoas. Aleluia! Aleluia! É assim a sua fé nessa noite? Glória a Deus! Não posso prender aqui, eu vou passar. O segundo fundamento foi Isaque. E Isaque representa amor. O que é amor? Eu tinha um rapaz, colega em Goiás, na adolescência, na mocidade, e ele trabalhava como nós trabalhávamos durante o dia, e à noite íamos para o culto, sem voltar em casa. Então tínhamos uma lanchonete ali perto da igreja que nós fazíamos um lanche. Mas todo dia ele estava sem dinheiro no bolso. E ele ficava encostado.
Então, quando você ia tomar o lanche, ele ia junto. Na hora de pagar, de rachar, vamos fazer uma rachinha aqui para pagar a despesa, ele disse, eu não tenho dinheiro. O dia que você falava, ó, irmão, não dá para pagar, hoje eu disse, vocês não têm amor. Agora ele estava fazendo uma poupança. Ele trabalhava, pegava o dinheiro e põe na poupança. Daqui uns dias apareceu de carro e nós não tinha carro. Ele tinha carro. Aí ele tinha amor, né? O que é amor, hein? O que é amor, né? Mas amor, Paulo disse em 1 Coríntios 13 que o amor é sofredor, é benigno, é paciente, não se ensoberbece, não trata com leviandade, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Você tem esse fundamento? Você tem esse fundamento nessa noite? Esta obra de Deus, Deus se parece com isso. O fundamento segundo foi o amor. O terceiro fundamento foi Jacó, que representa a graça de Deus, porque todos sabemos que Jacó era um enganador, um trapaceiro. E, no entanto, Deus toma aquilo pela sua graça e o transforma em um fundamento para mostrar a cada um de nós que o seu fundamento, a sua aparência, a sua maneira de ser, não está baseada na aparência. Que ele pode tomar uma coisa que não é e fazer dela alguma coisa especial. Como ele tomou Jacó e fez de Jacó um príncipe poderoso. Jacó representa a graça. E a graça de Deus, ela não se manifestou a mim e a você quando nós tínhamos alguma coisa boa em nossa vida. Quando Deus nos amou, nós estávamos profundamente imundos. Deus gostou de você na condição mais suja que vocês tinham visto. Estando você na pior condição, ele disse, eu amo aquele camarada. Eu gosto dele, eu vou salvar ele, eu vou perdoar ele, eu vou transformá-lo. Eu gosto dele. Diga que Deus está errado nessa noite. Glória a Deus. Glória. Aleluia. O quarto fundamento é José. Perfeição. Oh, mas como é que nós vamos ser perfeitos? Aqui é o berço do pentecostalismo. Eu conheci um irmão pentecostal lá em Goiás. E ele tinha muita vontade de ser perfeito. E ele era bem santarrão. Então, de vez em quando, ele chegava na igreja com a cara bem feia, bem sério. Paz do Senhor, irmãos. O irmão disse, ô Severino, o que você tem? Que cara feia é esta, irmão? Santidade. Aqui tem um. Santidade. Como é que nós podemos termos este fundamento nesta noite? Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Ele é perfeito. E ele está fazendo uma imagem aqui na terra. Ele tem uma imagem aqui na terra. E ele diz que esta imagem tem este fundamento. Mas nenhum homem é perfeito. Se você olhar por trás da sua camisa, por trás do seu vestido, por trás do seu paletó,
você vai encontrar que você está nu. Todos aqui estão nus por trás da sua roupa. Todos aqui têm vergonha da sua carne. Mas eu quero levar mais um pouquinho. Sua roupa veste sua carne veste seu espírito. Mas estamos diante de Deus, e todas as coisas são nuas e patentes aos seus olhos. Você pode se esconder atrás da sua roupa, a sua nudez da carne. Você pode se esconder a nudez do seu espírito atrás da sua carne, da sua cara feia, da sua religiosidade, quem sabe do seu diploma. Mas o quarto fundamento é a perfeição. E sendo o quarto fundamento a perfeição, um requisito essencial para Deus estabelecer sua imagem na terra, Ele próprio, representado em José, tipo perfeito de Cristo, nos representa nesta noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluias. Agora, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José, fundamentos. Então você vai lembrar que batismo em nome de Jesus Cristo não é tudo, é fundamento, é rudimento da doutrina, como diz Paulo. Não é simplesmente ser batizado em nome de Jesus Cristo. O que foi dito aqui há pouco é águas rasas. Não é ficar somente com os fundamentos. O fundamento é essencial. Mas você não pode dizer eu tenho uma casa se você tiver só o alicerce. Deus não teria uma imagem na terra se tivesse só o fundamento. Esta mensagem que estamos aqui anunciando não é só o fundamento. Esta é a imagem de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Agora, as bases foram fundadas através de fé, amor, graça e perfeição por meio dos patriarcas. Agora, o corpo de trabalho que chegou a esta grande obra-prima foram os profetas, que eram a palavra. Eu espero que vocês possam ler isto. Os profetas, preste atenção, não as leis, cerimoniais, leis e leis. Aliás, o que rege o mundo são leis. Mas a imagem estava sendo construída através dos profetas. Não os profetas, não as leis. Pois os profetas eram a palavra vindicada da qual forma o corpo. Não os patriarcas. Veja agora, os patriarcas foram só fundamento. Os profetas, a palavra formando o corpo. Eles eram a palavra. Finalmente, como ele começou lá atrás, nos dias de Moisés, o grande profeta, e veio através dos profetas, cada um deles, finalmente construindo um corpo, se aproximando o tempo todo, e o maior de todos os profetas era João. Assim diz a Bíblia. Jesus disse isso: não há homem algum nascido de mulher tão grande como João Batista, pois ele foi quem pôde introduzir a palavra. E então, finalmente, cada um daqueles profetas, Moisés, Isaías, Obadias, Amós, Ageu, Sofonias, Zacarias, Malaquias,
Isaías, Daniel, todos eles estavam sendo colocadas nesta formação desta grande imagem de Deus aqui na terra, que se você crer é a verdade, se você não crer continua sendo a verdade. De todas as maneiras, você olha aqui nesta Bíblia, nestes profetas, e você não pode ver outra coisa. Isto aqui não é meramente papel com letras expressadas. Isto aqui é a imagem de Deus, impressa em letras, mostrado através destes profetas. E João Batista, que era o último dos profetas do Antigo Testamento, ele serviu para fazer a junção. O alicerce, os pés, o corpo, os membros, os braços, o tronco, estava tudo pronto. João Batista era o pescoço. Era aquele aonde a cabeça haveria de se assentar. A base foi colocada. Veja só, João Batista, o último dos profetas, pois ele foi quem introduziu a palavra. E então vem finalmente a grande cabeça, a cabeça de tudo isso. O restante do corpo simplesmente falou disso. A base foi colocada pelos patriarcas, mas o corpo foi construído pela palavra, que eram os profetas. E aqui vem a cabeça de tudo isto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça. E a cabeça fala da inteligência. A imagem de Deus na terra não é um robô. O robô é a imagem erigida à besta, que não tem fundamento, que o corpo é construído pelo homem, que foi criado no dia sexto e vive hoje o seu sexto dia novamente. Hoje é o mundo do homem, a ciência do homem, a religião do homem, a igreja do homem. E o homem expulsou Cristo para fora. O homem tirou a inteligência de Deus. O homem, a religião não quer Cristo na sua cabeça, porque eles não querem a Bíblia, porque eles não querem a palavra, porque eles não querem a imagem de Deus. Mas veio a cabeça deste corpo, a inteligência deste corpo. Este corpo é um organismo regido por uma inteligência. Esta inteligência mostrou e encabulou o mundo. Chegou diante dos doutores com 12 anos e os doutores ficaram de queixo caído. Onde foi que esse menino aprendeu estas coisas? Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem o instruiu? Ó, grande apóstolo Paulo! Glória a Deus! A inteligência sabia convencer e levar os profetas a uma harmonia perfeita. João Batista disse: eu não mereço ser batizado por ti. Deixa isso, João. Você sabe que me convém cumprir toda a justiça. Facilidade. Ele convence. Com o olhar ele convencia. Ele falou com Pedro através de um olhar quando Pedro negou. Ele fala com você simplesmente num toque no seu coração. Isto muda a sua maneira de ser. Isto muda seu pensamento. Isto faz com que você pare e pense duas vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele mudou o comportamento até dos algozes acusadores da mulher adúltera.
Que inteligência. Mestre, a lei diz que uma mulher apanhada em adultério deve ser apedrejada. O que dizes? Quantas vezes os saduceus, fariseus, mandaram espias para pegá-lo em palavras? Quantas vezes o pegaram? Ele simplesmente faz bolinha do ser humano e punha no bolso. Vamos, esperneie! Vamos ver, mostre a sua capacidade. Vamos, façam, provam isso e aquilo outro. Eles não podiam fazer nada. Ele simplesmente disse: veja que inteligência. Aquele que entre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Acaba com alvoroço. Não cria celeus, problemas. Não faz tempestades. O homem sempre desejou ver Deus, para crer em Deus, para aceitar a Deus. Ah, se eu tão somente pudesse vê-lo. Aonde encontrar a imagem de Deus nesta hora? Em meio a este emaranhado de denominações e credos e seitas. Aonde, como poder contemplar a imagem de Deus nesta noite? O intelecto diz: eu estou buscando. Paulo disse: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, e nós pregamos a Cristo. Crucificado. Inteligência versus intelecto. O intelecto sempre querendo uma prova, sempre querendo alguma coisa a mais. E ele, Cristo, o unigênito que estava no seio do Pai, aquele halo de luz que o profeta disse que se desprendeu e era o Filho de Deus, que viria à terra para manifestar esta imagem e mostrar ao mundo que Deus tem uma imagem na terra dirigida de uma maneira diferente. O sistema de Deus não é o sistema do homem. O sistema do homem forma denominação. O sistema do homem forma facção, divisão, sectarismo, imagem da besta, ecumenismo. A imagem de Deus trará a revelação completa de Jesus Cristo na terra. É verdade. Isto vem para confundir uns e esclarecer outros. Foi dito aqui hoje, a grande dificuldade dos homens era ver Deus atrás da carne de Jesus Cristo. Continua sendo isto a mesma dificuldade nesta noite. Como encontrar Deus? Aonde está Deus? Parece, mas não é. A questão não é parecer, é ser. Conta-se de um advogado velho lá do interior de Goiás, que foi a um cartório fazer um levantamento num processo. Chegou no cartório, ele estava com uma camisa riscada, parecia mais um pijama. Ele não tinha gravata. E ele chegou no cartório e disse: eu posso ver o processo assim, assim. E tinha um moço muito bem vestido, engravatado, do lado de dentro do balcão. Olhou para ele e disse: o senhor é advogado? Ele disse: sou. Por quê? Porque não parece. Mas posso ver? Pode. Deu a pasta, ele se assentou e começou a folhear aquele processo. E num determinado momento ele parou e olhou por debaixo dos óculos. Eu não tenho óculos, não sei como é que faz.
olhou por debaixo dos óculos para aquele moço e disse: você é advogado? Ele disse: não, por quê? Porque parece. Eles olham e dizem: é mais uma. Porque parece. Porque é templo, porque é a parede, porque é onde um povo se reúne, porque carrega a Bíblia. Mas eles não podem ver o que está por trás de cada coração daquele. Aleluia! Aleluia! A revelação de Deus. Ele estava aqui na terra e ele veio revelar Deus para os homens. E esta inteligência disse um certo dia: eu e o Pai somos um. Compreendam como quiser compreender, mas ele estava falando do verdadeiro relacionamento dele, da carne com o Espírito. Eu, carne, Pai e Espírito, não somos duas pessoas, somos um. E um dos seus discípulos o parou e disse: mestre, nós temos visto a lei e os profetas, vimos os seus milagres, as manifestações, as curas, e vemos tudo que o Senhor tem feito, mas nós queríamos ver Deus. Mostra-nos o Pai, Senhor, e vamos ficar satisfeitos. Isso é suficiente para nós. Nós não precisaremos de mais nada. E a inteligência vem e diz: há quanto tempo estou convosco? Há quanto tempo Deus tem estado conosco? Ele está aqui nesta noite. Sua presença está aqui nesta noite. Você está na presença de Deus. Ele pode te convencer nesta hora. Ele pode mudar a sua vida nesta noite. Ele pode te mostrar. Ele pode abrir o seu entendimento. Ele pode abrir os seus olhos. Ele pode fazer que você veja nesta noite quem é Ele e aonde Ele está. Glória a Deus. Obra-prima. Vou terminar. 101 ao 105. Obra-prima, 101 ao 105, nós vamos terminar agora. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas não vamos nos esquecer que no princípio, quando ele... 101, obra-prima. Quando no princípio ele feriu um lado de Adão, ele tirou algo do seu lado. Agora, o ferimento de Cristo na cruz foi por uma causa. Para que ele pudesse tirar dele um para ser sua família. Um para ser sua família. E depois Paulo vem e diz que toda a família, nos céus e na terra, toma este nome. Amém? No seu batismo, a noiva feriu a Cristo para tirar uma noiva. Então, quando a sua obra-prima estivesse perfeita, ele teria então que feri-la para tirar dele não outro pedaço, não outra criação, mas a mesma criação. Meu irmão, não pense muito nisso, mas pense um momento. Se ele tirou dele a criação original de Cristo, como ele fez Adão, Adão dormiu, ele tirou Eva de Adão, não é outra criação, era do próprio Adão. Ele fez Cristo dormir no Calvário para tirar de Cristo sua noiva. Não é outra criação, é parte dele. Pense nisso no momento.
Se ele tirou dele a criação original para fazer uma noiva para ele, ele nunca fez outra criação. Ele tomou uma parte da criação original. E eu quero afirmar nesta noite: denominação não foi feita por Deus, é criação do homem. É verdade. Mas a noiva é fruto do próprio Deus. Ela é a carne de Deus na terra. É o corpo de Jesus Cristo, o qual muitos não podem discernir. Glória a Deus. Então ele era, veja só, ele não fez outra criação. Ele tomou uma parte da criação original. Então se ele era a palavra, o que deve ser a noiva? A parte? Não, a palavra. A palavra. Um produto à parte de mentalidade. O que é doutrina de homem? O que é pensamento de homem? É tudo aquilo que não está na Bíblia. É todo pensamento, por mais bem intencionado que ele seja, por mais bonito que seja, uma teologia ou um pensamento, alguma coisa com relação a qualquer ponto, seja na sua vida prática. Santificação, o povo tem um conceito, é assim. Mas é assim que a Bíblia diz? Vida, é assim, mas é assim que a Bíblia diz? A noiva deve ser a palavra. Vamos dizer todos juntos? A noiva deve ser a palavra. Ela tem que ser a palavra original. O Deus vivo na palavra. Agora preste atenção. Kimberley, África do Sul. Certa vez eu estava vendo uns diamantes. Esta noiva é a palavra. Agora a palavra, nós precisamos de voltar aqui um pouquinho. Palavra não é simplesmente, a noiva é a palavra, ela vai falar a palavra, a noiva vai falar a palavra. A noiva é a palavra em todos os momentos. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Vamos abrir a Bíblia aí. Salmo 127. Veja se você é esta palavra. Esta palavra não pode ser a palavra de Davi. Esta palavra não pode ser a palavra de homem algum, seja onde ela estiver na Bíblia. Ela tem que ser você. Esta noiva é esta palavra. Esta palavra está dentro do seu ser. Esta palavra é parte dela. Não estou falando de carne e de sangue. Carne e sangue é o pecado, não é a palavra. Eu estou falando do homem interior. Eu estou falando do homem de dentro, do homem espírito, do homem que veio de Deus, do homem que é a imagem de Deus. Este homem tem que ser a palavra. Esta noiva tem que ser a palavra. Cristo não é carne e sangue. Paulo disse ainda que tivéssemos conhecido a Cristo segundo a carne, agora todavia não o conhecemos. Mas você para. Vamos ver aqui nesta página, a minha Bíblia está aberta do Salmo 120 ao 129. Veja se isto não é você. No momento de angústia, é Davi ou é você? Na minha angústia clamei ao Senhor. Lá dentro, lá no homem interior. É você? É assim que você se comporta na angústia? Esta palavra tem que se fundir a um todo. Na angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. É assim com você? Se for assim, você diz amém. Se esta palavra faz parte de você, não é Davi. Não é Davi, é você. Você é esta palavra. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É assim que você crê? É assim que você se comporta?
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O eleito tem prazer nessas coisas, porque isso é parte da sua vida. Assim como um peixe não vive fora d'água, o eleito não vive fora disso. É como foi dito ontem à noite, não tem como sair disso. Eu sou parte disso. Quem pode te separar? Quem pode te excluir? Quem pode te arrancar fora disso nesta noite? Quem vai te tirar deste corpo? Você é parte disso. Para ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. É você? É você? É você? Isso é você? É você? Isso te dá mais confiança em Deus nessa noite? Os que confiam no Senhor não estão baseados em testemunhos alheios. Do pastor, do diácono, do evangelista, do irmão, de quem quer que seja. Os que confiam no Senhor são como o monte do Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É você? É você isso? É você essa palavra? Quando o Senhor trouxe, eu estou lendo só algum ponto. Você pode pegar, eu não vou nem mais ler. Você pega o Salmo 91, você se encontra lá. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Os não, aquele indivíduo, é você, individualmente, no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. O eleito está descansado nesta noite. Ele não está correndo de um lado para outro. Aonde está a verdade? O que é a verdade? Aonde está? Nos Estados Unidos? Aonde está? Em que grupo? Em que lugar? O eleito está na sombra do Onipotente descansando. Oh, maravilha! E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. É assim com você, irmão? Você está mais descansado que você está na presença de Deus? Que você está em Deus? Aleluia! Deixa Deus lutar por você. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus dominar o seu ser. Deixa Deus te dirigir. Tenha confiança. Saia daqui nesta noite dizendo: eu sou esta palavra. Os ingleses foram. Alguns americanos saíram da América e foram ao país de Gales procurar o avivamento de Gales. 2 teólogos procurando o avivamento de Gales. Aonde está o avivamento de Gales? Aonde está o avivamento de Gales? Procurando. Descia uma rua, subia outra rua. Descia outra, subia outra. E procurando aonde fica o avivamento tão famoso, o avivamento de Gales. Encontrou um guarda com um cacetete na mão. Subiando. Feliz da vida, eleva os meus olhos para o monte, meu socorro vem de Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai para o serviço, uma marmitinha fria. Você vai para o campo, você vai para a casa da patroa lavar roupa, você vai para a construção. O mundo está procurando Deus, os homens estão procurando grandes coisas, e a imagem de Deus está transitando pelas ruas da cidade. Aonde está o avivamento de Gales? E o guardinha rodeava o cacetete na mão e disse: eu sou o avivamento de Gales. Belém do Pará! Belém do Pará! Ouça nesta hora esta voz! Está você atrás de Deus? Está você procurando Deus? Ele está aqui nesta noite! Mas eu estava certa vez na África do Sul, Kimberley, e certa vez eu estava ali vendo uns diamantes.
e como eles eram tirados do chão. Quem já viu diamante aqui? Diamante, brilha muito, não brilha? Tem um brilho diamante, não tem? Tem não. Diamante não tem brilho nenhum. Diamante é fosco. Tem umas rajazinhas assim, né? Só para dar a conhecer. E todo mundo sabe onde tem diamante. Quem garimpa sabe onde encontrar diamante, porque tem as pedras que indicam que ali tem diamante, chamada formas. Pelo que você está ouvindo nesta noite, você acha que aqui tem diamante? Aleluia. Aleluia. Mas eu estava vendo tirar os diamantes do chão e eu os vi ali. E o superintendente da mina ali era um dos oficiais do irmão Branham. E eu vi montes de diamantes que valem dezenas de milhares de dólares. Mas eles não brilhavam nem mesmo debaixo da luz. Fica difícil, não fica? E eu disse para o superintendente da mina, por que eles não brilham? E ele disse, senhor, é porque eles não foram lapidados ainda. Porque o diamante é a pedra bruta. Depois de lapidado é o brilhante. Aí tem brilho à vontade. Tem muita gente querendo ver brilho em diamante. Mas o brilho vai ser no brilhante. Não é no diamante. O diamante vai se transformar em brilhante. Como? Eu já fui numa lapidação de diamantes. E tinha um irmão que trabalhava ali lapidando diamantes. E tinha um grande disco de aço. Um disco movido por um motor que girava não sei quantas rotações por minuto. Uma coisa estrondosa. E eu disse, mas como é que se lapida diamante? Pega o diamante, põe no disco de aço e você dá a forma que você está desejando? Disse, não, é assim. Se for assim, o diamante como o aço todinho. Porque se tem uma coisa que é dura, é diamante. Se tem uma coisa que é dura, é eleito. É duro. Eleito é duro. Ele é como um monte de Sião. Deus disse que Israel era como diamante. Como é que lapida diamante? Ele come aço. Por isso a doutrina de homem não arruma a vida de eleito. Pensamento de homem não arruma a vida de eleito. Teologia de homem não arruma a vida de eleito. Denominação não arruma a vida de eleito. Mas tem uma coisa, se você é um diamante de Deus, se você faz parte desta imagem de Deus, você pode saber, Deus vai te lapidar. Preste atenção. Mas como é que se lapida? Pega azeite e passa em cima da roda de aço. Depois pega fragmentos de diamante, pó de diamante, esparrama em cima daquela roda de aço untada com azeite, com óleo. E você sabe o que azeite representa na Bíblia? Sem ele não. Sem ele não. Sem ele, olha, sem ele, você põe lá o pó do diamante e quando você ligar o motor para girar, o pó vai tudo para o espaço, é perder tempo. Gira, aquilo vai tudo embora. Mas com azeite ali, olha, pode untar. Aí esparrama o pó do diamante em cima. Coloca o diamante bruto naquela ferramenta e aquilo vai lá. E o lapidador está ali.
E a roda está girando, girando a uma velocidade incalculável. Está girando. E o lapidador leva o diamante em contato com aquele disco que faz... É duro. Sai fogo. Daqui um pouquinho, ele olha e tira e diz: não está do jeito que eu quero, não. Não vou dar mais. Ainda precisa de mais um pouquinho. Aí vira de lado. Vou tirar mais daqui agora. Aí... Tá ficando do jeito que eu quero, mas não tá bom não. Você já entendeu? Você já entendeu? Este mundo está girando. As voltas que o mundo dá. Este mundo está girando. Você está sofrendo atritos e mais atritos todo dia. Você não sabe por que determinadas coisas aconteceram na sua vida, Elias. O senhor não sabe por que o senhor nunca foi aceito em denominação lá em Brasília? Por que o conselho não te aceitou? Microfone, ninguém sabe por que tantos atritos na vida de um diamante. Por que tantas dores? Por que tantos gemidos? Por que tantas angústias? Por que dói tanto, Senhor? Por que grita, miserável homem que sou? Esta imagem tem que dar um brilho especial. Ele disse: sabe por que eles não brilham nem debaixo da luz? Pega a Bíblia. Vale alguma coisa para o mundo? Os ônibus estão lendo a Bíblia. O povo está lendo a Bíblia. Os teólogos estão incentivando a ler. A igreja católica lê a Bíblia. O que está valendo? Eles não brilham nem debaixo da luz. Mas é porque eles não foram lapidados. E então, quando eles forem lapidados, você vai ser exatamente o que Deus quer que você seja. Espera aí, viu? Tem muito legalista querendo ver diamante brilhar. Diamante nunca vai brilhar. O que vai brilhar são os brilhantes. E quem vai lapidá-los é Deus, não é seu legalismo, a sua imposição. Viu? Ao seu espírito religioso. Deus vai trabalhar. Deus está trabalhando. Deus vai fazer essa noiva brilhar e reluzir. Eu estou esperando isso esta noite. Pelo poder de Jesus Cristo manifestado em carne humana. A obra-prima deve ser talhada. E observem, lapidado para quê esse diamante? E o pedaço talhado? E o pedacinho que arrancou do diamante lá? Perde? Perde? Olha, fez o atrito, perdeu? Não. O pedaço que é tirado é para fazer agulha de radiola. Aquele pedacinho que você não dá nada. Você sabe o que nós estamos precisando nesta noite, irmãos? É só de uma fagulhazinha deste Deus no nosso coração. Só isso. O profeta disse, ela estava lá, quando eu estava dentro do hospital, e o diabo disse: Deus é bom para os outros, mas não se importa com você. Ele disse: tinha uma fagulhazinha lá que resistiu a Satanás. É a fagulha que foi citada aqui. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vou terminar. Eu já passei já. Veja. E a agulha? Para que serve o pedaço? Para fazer agulha. Da vitrola, da radiola, que é colocada sobre um disco, que é uma música invisível para o mundo. Mas a agulha é o que traz isso, traz a verdadeira interpretação da palavra. O que quer dizer isso? Olha aqui. Você pega um disco de vinil, o que você vê nele? Só risquinho. Pega um disco e olha para você ver. Pega um disco, olha. O que você vê? Ali tem música. Ali tem melodia. Ali tem sinfonia. Ali tem ritmo.
tem harmonia. Não é rock, não é balanço. Porque isso não é música. Isso é bagunça. Isso é desacerto. Isso é desordem. E o mundo pensa que está numa ordem. Mas música é harmonia, sinfonia e melodia. Quer cantar? Quer cantar? Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Sente bem? Isso faz bem pra você? Mas pega aqui um zurungundu aqui. O que você fez? O disco tem uma melodia ali. A agulha vai extrair aquilo de lá. O que faz os homens com a Bíblia? Só tem letra. Igual o disco só tem risco. A Bíblia está cheia de letras e eles não conseguem ver nada. Pai, Filho e Espírito Santo vira risco diante dos olhos deles. Batismo em nome de Jesus Cristo é uma controvérsia, é um arranhão com Mateus 28:19. Mas pega um brilhante deste que tem sido lapidado, uma fagulhazinha dessa, viu? E põe isto aqui dentro dessa Bíblia e você vai ver que melodia isto vai dar. Isto dá uma melodia no dia de Pentecostes. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo.